pessoal, beleza com vocês? Vamos estudar um pouquinho sobre movimento circular, nosso último assunto do tema cinemática. Eu quero dedicar esse vídeo especialmente para o estudo apenas de dois conceitos, certo? Mas antes de chegar lá, antes que você fique se perguntando onde é que eu vou usar isso em minha vida, viu, Júlio? Eu quero mostrar aqui a vocês um exemplo. O movimento circular, ele está mais presente no seu dia a dia do que você imagina. Vamos lá. Um carro, se você imaginar, você tem as rodas, você tem a direção, você tem as engrenagens do motor. Todas elas obedecem aos princípios do movimento circular. Mas é só um carro? Não, eu posso ter uma moto? Também, a moto tem as rodas, tem a transmissão, no carro também tem transmissão, né? Mas tirando a parte de veículo, tem bicicleta, bicicleta, todos esses instrumentos usam os princípios do movimento circular, mas é só carro, moto, bicicleta? Não! Eu tenho aqui, eu posso colocar o ventilador, eu posso mostrar a vocês aqui um liquidificador. Todos eles obedecem aos princípios do movimento circular. O que a gente identifica como sendo dia e noite também é consequência do movimento circular, porque a Terra gira em torno de seu eixo com velocidade constante. As 4 estações do ano, ou aqui para nós, a estação chuvosa e a estação da seca, ela também é consequência do movimento circular, né? Nesse caso aí, translação da Terra em torno do Sol, beleza? As marés, elas têm consequências do movimento circular, certo? A Lua, ela tem um alinhamento, Lua, Terra, Sol, e essa força de atração gravitacional desses dois corpos celestes faz ter maré alta num canto, maré baixa no outro canto. Vocês estão compreendendo? O movimento circular está presente em você. Como assim? Olhe para o seu relógio. Ele obedece aos princípios do movimento circular. As engrenagens que fazem ele rodar obedecem aos princípios do movimento circular, certo? Tem mais coisas que em minha vida é importante e que usa o movimento circular? Sim, a eletricidade que chega até sua casa. Como é que ela chega até sua casa? Ela sai, se você fizer o caminho contrário, sai de sua casa pelos fios do poste para outro poste, do poste para outro poste, até chegar na usina. A usina, ela usa o princípio da transformação da energia, que a gente já estudou, só que ela usa movimento circular. A água, ela usa pressão hidrostática, a gente vai estudar isso aí, certo? Não se preocupe, ela usa pressão hidrostática para aumentar a força e sua velocidade, para fazer girar as turbinas, né, do gerador, e a partir daí se ter energia elétrica. Você pode estar procurando aí nos aparelhos a inscrição assim, 60 Hz. Isso aí, pessoal, é nosso objeto de estudo do movimento circular. Então, eu tenho certeza que você já compreendeu o que seja o movimento circular, certo? Qualquer objeto que gire em torno de um eixo é movimento circular. Se esse giro, se essa rotação for uniforme, o movimento circular é uniforme com velocidade constante. Beleza? Então já compreendeu o que seja o movimento circular, que ele está presente no seu dia a dia, que ele é o responsável por exemplo, na revolução industrial. Você tem noção do que seja a revolução das máquinas? Foi tudo graças ao descobrimento da invenção das máquinas e da transformação daquela energia em movimento. Um exemplo que a gente pode usar disso, o trem, ele usa o vapor, o trem, a famosa Maria Fumaça, ele usa o vapor de uma caldeira gigante
para transformar aquela pressão em movimento circular, certo? Tem uma historiazinha de um sujeito chamado Heron de Alexandria, que ele inventou a primeira máquina térmica há centos anos mil atrás. Vocês imaginam se ele tivesse combinado esse conhecimento às engrenagens do início do século XX? O que é que ele teria feito? Uma revolução industrial quase 3.000 anos atrás. Então, para vocês terem noção do que seja tão importante o conhecimento sobre o movimento circular. Então, vejamos quais são os conceitos que eu quero abordar nessa primeira aula dessa série. Meus queridos, eu quero abordar aqui dos 4 conceitos que eu quero trabalhar com vocês, 2 é dedicado à aula de hoje. E eu queria que você escrevesse aí no seu caderno. O primeiro conceito é período. Período, como o próprio nome já está dizendo, ele é um tempo, certo? Deixa eu aqui fazer um exemplo. Um estudante do ensino médio, ele estuda no período da tarde. O que é que significa? Que no intervalo entre 12 e 6 horas, ou seja, um tempo, né, de 12, meio-dia até 6 da noite, um tempo, é o período da tarde, beleza? Então, o primeiro conceito é período, simples demais. Um exemplo, qual é o período de rotação da Terra em horas? Isso é muito fácil. Se é rotação da Terra, é o tempo que ela leva para girar em torno de si, e já que é em horas, esse período é 24. Beleza? Outro exemplo, usando a própria Terra. Qual é o período que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol? Ou seja, qual é o tempo que ela leva para dar uma volta completa em torno do Sol? Em dias. Isso é muito simples, um ano, né? Um ano, mas eu quero em dias, isso é equivalente a 365 dias aproximadamente. Então, coloca isso aí na sua cabeça. O período, ele é o tempo de uma coisa, certo? Essa coisa que eu quero colocar aqui é qualquer exemplo. É o tempo que demora para que uma coisa dê uma volta completa. Isso é o que a gente chama de período, certo? O segundo conceito que eu quero trabalhar com vocês é o conceito de frequência. Voltando aqui para o exemplo da escola. Se período é o tempo, né, que leva o aluno estudar um determinado intervalo, como por exemplo de 12, de meio-dia até as 6 da tarde, a frequência é quantas vezes você vai na escola, certo? Quando o professor está lá na escola fazendo a chamada, o que é que ele está fazendo? Ele está notificando sua frequência. Então o conceito de frequência é muito simples. É aquilo em que você notifica uma quantidade de coisas no intervalo de tempo, certo? Enquanto o período é o tempo de uma coisa, a frequência é o número de coisas por tempo. Vocês estão percebendo alguma coisa interessante nesses dois conceitos? Veja só aqui o que eu quero mostrar para vocês. Então, pessoal, preste aqui atenção nesse seguinte esquema. Eu falei de período, que é o tempo de uma coisa, né? Deixa eu botar aqui de outra cor. O período, ele é um tempo de uma coisa, certo? Eu gosto dessa expressão coisa, porque você pode colocar qualquer exemplo no meio, certo? E o outro conceito é a frequência. Frequência. E o que seja frequência? Frequência nada mais é do que o número de coisas por tempo. Eu quero que você preste atenção aqui. Eu parei o vídeo só para mostrar isso a vocês. Eu quero que você preste atenção na palavra tempo e coisa dos dois conceitos. Preste atenção. No período, a palavra tempo
vem primeiro. E lá na frequência o tempo vem depois. Certo? E na palavra coisa, a palavra coisa do período vem do final. E a palavra coisa na frequência vem por primeiro. Eu quero que vocês prestem atenção que o conceito de período e de frequência, apesar de ter uma conotação bastante similar, eles não têm nada a ver um com o outro, certo? Enquanto o período ele é o tempo do decorrido para que um objeto ele complete uma volta, né? Dê uma volta completa, a frequência é o número de voltas dada por tempo. Então, dá para entender que eu quero mostrar aqui que frequência e período eles são conceitos inversos. Frequência, ó, vamos aqui fazer outro acordo. Vamos chamar período de T, certo? Período de T. E frequência, esse F lindo aqui que eu gosto de fazer, frequência F. Então, onde tiver um T maiúsculo é período, onde tiver um F minúsculo é de frequência. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa: período é o tempo de uma coisa, frequência, coisa do tempo. Então, eles são conceitos contrários. Eu mostrei para vocês aqui através dessa explicação bem simples que período e frequência eles são conceitos contrários e que a gente pode estar falando matematicamente desses dois conceitos abordando numa só equação, que o período, deixa eu aumentar aqui a largura do lápis, que o período T ele é o inverso da frequência. Então vocês anotem aí que essa é a nossa primeira equação do movimento circular, certo? Esse período é justamente, esse T é justamente o período, que é o tempo de uma coisa, e esse F, ele é a frequência, certo, pessoal? Só que eu quero fazer aqui uma outra observação. Essa é a primeira equação que a gente tem que estar usando, que o período ele é o inverso da frequência, mas também eu posso dizer que a frequência é o inverso do período, não tem problema, certo, pessoal? Então nós estamos entendendo aí o conceito de período e frequência, eles são contrários. Essa é a sua primeira equação. Eu quero aqui fazer uma abordagem sobre a frequência. Tá aqui, frequência. Pessoal, no movimento circular existe uma denotação para a frequência. Existem duas denotações para a frequência. A primeira é o RPM. Professor, onde é que está presente? Lá no tacógrafo do carro, né? Lá no conta-giro da moto. Rotações por minuto. Essa é a primeira conotação da frequência. Só para dar um exemplo. Então, o motor da moto, quando chega em 1800 RPM, ou seja, 1800 rotações em 1 minuto, por incrível que pareça, isso é pouco, certo? Significa dizer que em 1 minuto, um único minuto, o motor da moto dá 1800 rotações, certo? Então, a primeira denotação para a frequência é o RPM. E a segunda denotação para a frequência é o Hertz. Muita atenção, porque Hertz é outra unidade para a frequência. E o que é que ela significa? Enquanto o RPM é rotações por minuto, o Hertz é rotações por segundo. Agora, muita atenção para o período, certo, pessoal? Olha, se o período de uma questão vier em segundos,
Se vier em segundos, a frequência será em hertz. Se o período da questão vier em minutos, a frequência será em RPM, certo? Professor, complicou? Não, complicou não. É só ler a questão, meu amigo. Se você tem problema de interpretar uma questão, sugiro que você estude mais um pouco, porque é simples. Se o período de uma questão vier em minutos, a unidade da frequência será o RPM. Se a unidade do período vier em segundos, a unidade da frequência será o hertz. Professor, tem como transformar RPM em hertz? É muito simples, pessoal. Basta você dividir ou multiplicar por 60. Como assim, professor? Eu quero transformar RPM em hertz. Então, o fator de multiplicação ou divisão é 60, certo? Só que de RPM para hertz você divide por 60. E o caminho contrário, você multiplica por 60. Simples. E então, pessoal, entender aí os conceitos de período e frequência, eles são bastante importantes para dar prosseguimento a esse assunto. Então, finalizo aqui. Até a próxima aula.